Fala, sexto ano. Vamos lá, turma. Tudo bem? Espero que sim. Espero que todos estejam bem, se cuidando aí. Mas vamos lá para nossa aula gravada, né? Nosso vídeo. Bom, a gente tem falado aí sobre algumas estruturas ou parte geográfica. Agora a gente vai estar falando hoje sobre relevo, né? Que é o material dessa semana que está com vocês. A atividade que vocês vão fazer é sobre relevo. E a gente vai estar entrando aí nesse conteúdo. Primeiramente, a gente vai ver o que é relevo, né? Como definir relevo. O relevo são as fisionomias que a gente encontra na superfície terrestre. A Terra não é toda retinha. Ela tem algumas elevações, outras áreas que são mais baixas. Essa fisionomia, toda essa característica, né, que a gente chama também de formas da superfície da Terra ou fisionomia da superfície terrestre. Essas formas, essas diferenças é o que a gente separa para ver como é classificado cada uma dessas formas, chamando de relevo, ok? Vamos agora, vou compartilhar com vocês uma imagem para a gente ver o geral, né, como é que é, e depois a gente ir para o livro. Vamos lá primeiro nessa imagem aqui, para vocês visualizarem o que é relevo e as principais características do relevo. Então vamos lá. Bom, aí está um perfil da superfície terrestre, né, representando um perfil aí, mostrando como é que é a superfície e a referência de algumas delas, de algumas dessas características, dessas formas de relevo, tem a ver com o nível do mar. Então a gente tem aqui, no primeiro momento aqui, mostrando aqui o nível do mar. O mar está aqui e é a medida que vai até atravessar. E aí a gente tem como característica e como definição ou classificação de cada uma dessas formas. Os principais estão entre planalto, né, que é esse aqui, ó, uma área um pouquinho alta, com uma certa, um pouquinho mais plano, né? Não necessariamente ele é mais plano, ele pode ter alturas diferentes, variadas, mas esse é o planalto. Aqui a planície, é uma área um pouquinho mais baixa e tem aí suas referências de estar abaixo também do planalto. E a gente tem a montanha. Né? A montanha ela é a forma de relevo mais alta que a gente tem, a mais elevada. A montanha é uma formação recente, né, que tem acontecido geologicamente recente. Então, nem todo lugar tem montanha, que tem lugares que não acontece mais algumas ações, como, por exemplo, vulcão, terremoto, e aí, por isso, não formam montanhas. E a gente tem a outra classificação, que é a depressão. Né? O que é uma depressão? Depressão é a parte do relevo, né, ou a parte da superfície terrestre, em que ela apresenta uma altitude mais baixa do que aquilo que está à sua volta. A gente tem aqui a relativa, ó, que é uma região mais baixa entre dois pontos altos, e a gente tem a depressão absoluta, que é aquela que está abaixo do nível do mar. Aqui, ó. Se acompanhar o nível do mar, vai ver que essa região está abaixo do nível do mar, mesmo que esteja distante do mar. Então, essas são as quatro principais classificações do relevo. A gente tem planalto, a gente tem planície, a gente tem montanha e a gente tem depressão. Um detalhe aqui que caracteriza e diferencia o planalto da planície tem a ver com a perda de sedimento, que é a erosão, ou com o recebimento, que é a deposição, que deposita sedimento. Né? Sedimento são as partes da estrutura rochosa ou de um relevo mais elevado que se solta, vai passar pelo processo de erosão e vai ser transportado para uma outra área. Esse material que é tirado dessa parte rochosa, da parte de um relevo que normalmente está mais elevado e é transportado para um relevo mais baixo,
Esse conteúdo, esse material é chamado de sedimento. Esse sedimento, no Planalto, ele apresenta maior perda devido à erosão, que ele sofre mais erosão. Isso também ajuda a caracterizar o Planalto. E já na planície, que é a região mais baixa aqui, como a gente está vendo, ela vai ter maior, ela passa pelo processo de deposição, ou recebe um grande número de sedimento dessas áreas mais elevadas. Então, isso diferencia o planalto da planície. O planalto, ele vai, além de ser uma área mais elevada do que a planície, ele também passa por um processo de erosão, caracterizado dessa forma. A planície, ela passa por um processo de deposição, que é ser depositado alguns sedimentos nessa região. A montanha, ainda que passe por erosão, o processo que predomina nela não é a erosão, porque ela ainda está em movimento, ainda está em formação. Ainda acontece, a formação dela não parou, né? Ainda acontece algum movimento embaixo dela que ela ainda está subindo. E aí, por isso que a principal característica dela não é a erosão. A principal característica do Planalto que é a erosão. Ok? E a depressão também é mais baixa. Aí tem outras características. Basta ela ser menos elevada que a sua região à volta ou mais baixa que o nível do mar, ela vai ser considerada aí depressão. Agora vamos para o nosso livro. Deixa eu fechar aqui para a gente ir para o livro. Se possível, pega o seu livro aí, tenta acompanhar, porque isso é importante. Você acompanhando, você tem a oportunidade de marcar, ok? Vamos lá. Então, o que o livro traz para a gente sobre as formas de relevo, né? Primeiro, eu falei para você que o relevo são as formas da superfície terrestre, ou a gente pode falar também que é a fisionomia da superfície terrestre, e mostrei a vocês que existem 4 principais classificações de relevo: planalto, planície, depressão e montanha, ok? Então, vamos ver algumas características que o livro fala dessas formas. Então, lendo aí o livro. As quatro principais formas de relevo que observamos na superfície terrestre devem ser classificadas em depressão, planície, planalto, planície e montanha. Observe cada uma delas nas fotografias a seguir. Deixa eu baixar aqui para a gente... Opa! Lembrando aí que a página é 334. Então vamos lá. Depressão. O que são as depressões? Depressões são porções da superfície em que, em geral, planas, que apresentam altitudes inferiores à das áreas em seu entorno, quando sua altitude está acima do nível do mar. Em áreas mais baixas que as vizinhas, as depressões são chamadas de relativas. E quando a altitude está abaixo do nível do mar, são chamadas de absoluta, aquilo que a gente viu lá. Vamos marcar aqui. Deixa eu mudar aqui a caneta. Vamos lá. Então, ó, áreas. Vamos lá. Opa. Depressão é sempre, ó. São áreas que apresentam altitudes. Oh, meu Deus, apagou. Peraí. Áreas que apresentam altitudes inferiores às das áreas em seu entorno. Quando a altitude está acima do nível do mar e mais baixa que as vizinhas, ela é chamada de depressão relativa. E quando a altitude está abaixo do nível do mar, são chamadas de depressão absoluta.
ok? Então, depressão é sempre uma área mais baixa do que o que está em seu entorno, e se ela for mais baixa que o nível do mar, ela é chamada de absoluta, ok? Vamos para o próximo. O próximo é planalto. Os planaltos constituem formas de relevos irregulares, apresentando áreas mais planas ou acidentadas e com altitudes variáveis. Ó, formas do relevo irregulares, e são áreas, elas têm altitudes variáveis, e são áreas que resultam de antigos e intensos processos erosivos, além de normalmente estarem sujeitas, ó, eita, vamos apagar de novo, botar aqui uma caneta mais fina, peraí. Então vamos lá. Constitui formas de relevo irregulares e resultam de antigos processos erosivos, além de normalmente estarem sujeitas a sofrer mais desgaste que os terrenos em seu entorno. Então aqui vai predominar o desgaste, né? A forma de relevo irregulares são áreas que resultam de antigos processos erosivos, e esse processo erosivo é o que predomina aí nessa região, ok? E as planícies. Planícies são formas de relevo basicamente planas, que em geral apresentam áreas pouco elevadas. Ó, áreas pouco elevadas, né? Isso aqui ajuda na resposta, em relação ao nível do mar. De origem sedimentar, essas áreas recebem constantemente, ó, essas áreas recebem constantemente grande quantidade de sedimentos, ok? Esses sedimentos são aqueles que vêm das áreas mais elevadas à sua volta. Então, o planalto, ele predomina a erosão e o desgaste das rochas, por ele ser uma formação antiga. E as planícies, elas predominam aí, ela foi formada pelos sedimentos de outros lugares, né? E são áreas pouco elevadas e de origem sedimentar, recebem constantemente grande quantidade de sedimento. Então, ela recebe, o processo que mais caracteriza a planície é o processo de deposição, onde os sedimentos são depositados nessa região. E a gente tem aqui a montanha, né? As montanhas possuem maiores altitudes do planeta, elas são desgastadas pela intensa ação de agentes naturais, como água, vento, calor do sol, gerando sedimentos que se depositam nos terrenos mais baixos. Em geral, essas formações estão organizadas em cadeias, isto é, formam um processo de montanhas dispostas uma próxima à outra, ok? Então, são as áreas de maiores altitudes do planeta, passa por processo de desgaste, né, perdendo sedimento, que não é a principal característica, e em geral são formações que estão organizadas em cadeias, isto é, formam um conjunto de montanhas. Eita, errei ali. Conjunto de montanha. Ok? Então, essas são as 4 formas de relevo. Então, a gente viu aqui no início que a gente tem as 4 principais formas de relevo que observamos na superfície terrestre. De forma geral, são essas 4. Depressão, montanha, planície e planalto. Agora a gente vai ver, na página 335, o relevo brasileiro.
Então vamos lá para a gente ler rapidamente como se caracteriza o relevo brasileiro. O território brasileiro apresenta terrenos antigos que se formam há milhões de anos, que se formaram há milhões de anos pela intensa atuação dos fenômenos originados no interior da Terra. Contudo, atualmente, as forças internas não exercem grande atuação no território brasileiro, provocando poucas mudanças e impactos na superfície terrestre. Em contrapartida, os fatores externos, ou seja, os processos erosivos, passaram a atuar com intensidade e transformar o relevo do território brasileiro. Então, as forças internas, só uma pausa aí rapidinho, as forças internas não muda tanto o relevo. Agora, as forças externas, isso sim muda bastante o relevo brasileiro. Por isso que ele acaba sendo relativamente baixo. Vamos voltar lá para o terceiro parágrafo e está assim, ó. Os terrenos com maior elevação foram e ainda continuam a ser desgastados pela ação dos agentes externos, em que os fragmentos são transportados para terrenos mais baixos e formam as bacias sedimentares. O próximo parágrafo. No Brasil, as principais formas de relevo encontradas são, isso aqui é bom destacar, ó, planalto, planície e depressões. Mas não tem montanha? Não. De acordo com esse livro que está sendo usado, eles não consideram o que tem no Brasil montanha. Por quê? A maior parte foi desgastada, ó, pela ação dos agentes externos. Por quê? São formações antigas, né? Ela não sofre alteração interna, então não tem como ela continuar subindo. Como ela foi formada há muito tempo e os elementos externos continuam desgastando a superfície, então ela só está baixando. Então, como não é recente e não tem grandes elevações, então não é considerado que no Brasil tenha montanha. Então, voltando lá, na primeira página a gente viu que, em geral, no mundo inteiro, a gente tem 4 principais formas de relevo: planalto, planície, depressão e montanha. No Brasil, a gente só tem 3: planalto, planície e depressão, ok? Aqui está pedindo para observar, ó. Deixa eu baixar aqui, ó. Observe o mapa abaixo, a classificação. Observe no mapa abaixo a classificação do território brasileiro, elaborada pelo geógrafo Jurandir Ross. Vamos lá. Então, de acordo com o Jurandir Ross, vou diminuir um pouquinho para a gente ver o mapa todo. Ó, de acordo com o Jurandir Ross, as unidades de relevo do Brasil são essas. A gente tem 3 unidades aqui, ó. Tem uma da cor marrom, tem uma da cor amarela e tem uma da cor verde. Todas marcadas de verde são planícies, a marcada de amarelo depressões e a marcada de marrom ou laranja, né? Acho que é marrom mesmo, elas estão representando aí os planaltos. Então no Brasil tem só esses 3. Jurandir Ross dividiu 20, aí ele encontrou aqui, ó, 27 unidades e nomeou as 27 unidades, como vocês estão vendo aí no livro. Dessas 27 unidades, ele dividiu colocando 11 planalto, 11 depressões e 6 planície, formando aí 27 unidades do relevo brasileiro, ok? Então, no Brasil, para ficar claro aí para gente, tem 3 formas de relevo: planalto, planície e depressão. De todas as unidades de relevo que tem no Brasil, que são 27, o Jurandir Ross dividiu em 3 grupos. Grupo de planalto, que é formado por 11 unidades, grupo de planície, que é formado por 6 unidades, e grupo de depressões, que é formado por 11 unidades também, ok? Vamos lá para fazer a nossa questão. Bom, a nossa atividade essa semana, ela está pedindo 3 coisas. Primeiro, quais são as unidades de relevo que a gente tem no mundo inteiro?
Aí a resposta é planalto, planície, depressão e montanha. Segunda pergunta. Quais são as unidades de relevo ou os tipos de relevo que tem no Brasil? Planalto, planície e depressão. 11 planalto, 11 depressões e 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. E a outra pergunta é você diferenciar o planalto da planície. A gente faz pelo conteúdo da página anterior, onde a gente vai colocar, primeiro, planalto, formas de relevo irregulares, que resultam de antigos e intensos processos erosivos e estão sujeitas a sofrer mais desgaste que os terrenos em seu entorno. E a planície são áreas pouco elevadas em relação ao nível do mar, de origem sedimentar, e essas áreas recebem constantemente grande quantidade de sedimentos, ok? Então essa é a nossa aula de hoje, essa é a nossa atividade corrigida já. Então até a próxima aula, próximo encontro aí para a gente firmar a nossa aula. Um abraço para todos, fique bem.